O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. No Zoom TV Jornal de hoje, você confere a retrospectiva 2020, o ano que foi marcado pela pandemia do novo coronavírus. Hoje é quarta-feira, dia 23 de dezembro, e está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite para você que acompanha o Zoom TV Jornal. A gente inicia nesta quarta-feira uma retrospectiva aqui nas nossas edições. Você terá a chance de rever hoje e nos próximos dias matérias que fizeram parte do nosso jornal durante esse ano de 2020. O assunto mais falado nos últimos meses, durante todo o ano, foi a Covid-19. A doença, que foi reconhecida no final de 2019, levou alguns meses para tomar o mundo e também o Brasil. Na quinta-feira, após o Carnaval, no final ainda de fevereiro, Nova Friburgo teve seu primeiro caso suspeito na época de infecção pelo novo coronavírus. Na época, a Prefeitura reuniu a imprensa para uma coletiva com a equipe técnica da Secretaria de Saúde do município para esclarecer pontos sobre o novo coronavírus na cidade. Vamos conferir. A reunião aconteceu na tarde de hoje com a equipe técnica de saúde que esclareceu dúvidas sobre as suspeitas dos casos de coronavírus na cidade. Na manhã de quinta-feira, a Prefeitura emitiu uma nota falando sobre uma paciente que estava com suspeita do vírus após retornar de um cruzeiro. Diante da situação, a Prefeitura informou estar seguindo todas as medidas e seguindo o protocolo da Organização Mundial da Saúde. A cidade também participou de um workshop com 92 municípios para a criação de planos de contingências para redes públicas e privadas de saúde. Nós tivemos uma reunião um pouco antes do Carnaval, um workshop, na verdade, com os 92 municípios, onde estava toda a equipe do Estado, as Forças Armadas, auxiliares, do Corpo de Bombeiros, e todos os municípios que puderam estar presentes. Nós estávamos lá, onde foi dadas as primeiras informações, essas que nós estamos reproduzindo aqui, quanto aos protocolos, aos manuais, e o que tem ainda, o que já tem definido quanto ao estado de coleta de amostras. Então toda essa orientação foi passada nesse workshop. Nós reproduzimos isso aqui no município já antes do Carnaval, então a gente já tinha feito essa conversa. E agora, exatamente hoje, está acontecendo nesse momento uma outra reunião na Secretaria para continuar esse trabalho e criação desses planos de contingência, porque nesse workshop foi demandada a necessidade de cada unidade ter o seu plano de contingência, tanto o hospital público quanto o privado. Mais 2 casos suspeitos foram registrados na manhã de hoje. Em relação a estes, foi informado que todas as medidas já estão sendo tomadas. 2 pacientes ficaram em hospitais privados da cidade e já estão em quarentena domiciliar. O terceiro segue internado no Hospital Municipal Raul Sertã, em isolamento. Esse acompanhamento a gente precisa, tem como dentro do protocolo fazer esse acompanhamento diário, nem que seja por telefone, desses contatos dessas pessoas suspeitas e dos seus contatos íntimos para que monitore no leito de isolamento e os contatos íntimos sendo monitorados para possíveis complicações de sintomas. O mais importante no momento é não criar pânico e seguir as orientações sugeridas pelos órgãos de saúde citados no protocolo. Lembrando que somente as pessoas que apresentaram os devidos sintomas deverão procurar uma unidade de saúde. Hoje o acompanhamento é de sintomáticos, até porque não tem como prever quem ainda vai manifestar ou quem vai ter o vírus presente ali, mas não vai ter sintomas. Isso é uma questão que foge do controle de qualquer instituição, de qualquer município, enfim. Então hoje o acompanhamento é dos sintomáticos. Eles sim precisam ser acompanhados, monitorados. Quem puder ficar em quarentena domiciliar ficará, quem necessitará de internação ficará isolado dentro do hospital, para fazer todo o acompanhamento das questões que necessitarem dentro do hospital. Mas os assintomáticos, ou só porque viajaram, não tem ainda nenhuma recomendação a ser feita. A subsecretária alerta para a importância de acreditar em fontes oficiais nesse momento. A gente precisa ter muito cuidado, muita proteção com a população, então não é hora de alarde, de acreditar em fake news, de entrar nessa lógica
da mentira, né, numa situação tão delicada, de uma doença que a gente ainda está conhecendo, né, de tantas interrogações a serem preenchidas e talvez transformadas em afirmações ou não. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, porque é um momento bem delicado em que a gente precisa de toda a atenção voltada para os órgãos oficiais, para as informações oficiais, e com certeza nós estamos reproduzindo aquilo que chega também das esferas de governo acima da gente. Pois é, desde lá, muita coisa mudou. A gente dá uma pequena pausa e a retrospectiva 2020 sobre a Covid-19 volta em instantes. Natal de preço bom só no Varejão da Construção. A maior variedade de piso extra da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa para deixar a sua casa como você sempre sonhou. Tinta rende muito mais, galão R$ 39,90. Telha colonial vermelha 2,42 por R$ 88,89,90. Massa corrida barrica 20 quilos, R$ 19,90. Tijolo de vidro R$ 16,90 a unidade. Caixa d'água 1000 litros, forte leve R$ 349,90. Forro PVC 20 mm 22,90 o metro quadrado. Preço de metro quadrado para embalagem amarrado fechado. Facilidade no pagamento. Entrega rápida em toda a região. Você só encontra aqui no Varejão da Construção. Não perca tempo. E venha correndo para o Natal do Varejão da Construção Preço Bom. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e pioneirismo, essa história não é sobre isso, é sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8.000 professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos, para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito junto a nossos amigos clientes. Um laço que aumenta a cada dia. Venha você também fazer parte deste laço de confiança, onde seus sonhos não têm medidas. Projetos personalizados totalmente sob medida, 100% MDF. São mais de 700 cores em laca e uma grande variedade em cores amadeiradas. Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 2521-9943. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem.
evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Este foi um ano desafiador, mas precisamos celebrar o verdadeiro significado do Natal. Natalidade. Que os anjos nascidos em 2020 nos ajudem a encontrar um sentido para o futuro. Que cada sorriso se converta em esperança, porque o amor tem que ser a força que impulsiona o mundo. E é justamente sobre o amor que um anjo nascido há milhares de anos atrás pregou, semeou, multiplicou. Com todo o amor do mundo, a TV Zoom lhe deseja um Feliz Natal. Em abril, um decreto sobre a obrigatoriedade do uso de máscara pela população em Nova Friburgo entrou em vigor. E a gente preparou uma matéria especial para você de casa sobre esse equipamento. Desde o começo da pandemia, as recomendações foram muito claras. Lavar bem as mãos, evitar tocar a boca, o nariz e os olhos, ficar em casa e só usar máscaras caso estivesse com algum sintoma da doença. Mas conforme o passar do tempo, fomos conhecendo mais a Covid-19. Alguns estudiosos e técnicos da saúde passaram a recomendar o uso de máscara por toda a população. Isso fez muitas pessoas correrem para as farmácias atrás dos equipamentos, fazendo com que as máscaras cirúrgicas e as N95, modelos usados pelos profissionais da área da saúde, faltassem justamente para eles, que mais precisam no momento. Depois disso, algumas campanhas começaram a alertar sobre a possibilidade do uso de máscaras caseiras, como válvula de escape para essa falta do produto. Uma campanha criada na República Tcheca viralizou no mundo todo, abordando a importância do uso para a proteção uns dos outros durante a pandemia. So, when we both have a face mask, I protect you, you protect me, and we are both safe. No fim do mês de março, o Ministério da Saúde preparou um protocolo para o uso do equipamento e vários estados e cidades começaram a decretar o uso obrigatório da proteção facial. O equipamento ainda gera muitas dúvidas e nós conversamos com a infectologista Patrícia Rotz sobre o assunto. A máscara de tecido, de uso não profissional, ela é uma proteção especialmente para outras pessoas, Ela é uma barreira mecânica que evita a transmissão do vírus pelas pessoas portadoras do vírus, podem ser sintomáticas ou assintomáticas, então às vezes a pessoa é portadora do vírus, do coronavírus, e não sabe e está transmitindo, então essa máscara impede que essa pessoa transmita o vírus, ao sair de casa. Na medida que ela é usada por toda a população, você está protegido, porque o outro está usando a máscara também. Patrícia também explica para quem quer comprar ou até produzir como é a máscara de tecido ideal. As máscaras de tecido, elas devem ter no mínimo 2 e de preferência 3 camadas de tecido. O tecido mais indicado é o algodão. E essa máscara, ela deve ser bem vedada no rosto, deve cobrir nariz e boca e deve ser fixada o rosto com fitas elásticas ao redor das orelhas ou com fitas de amarração, que devem amarrar 2 acima da orelha e 2 na nuca.
e ela não deve ficar com espaço na lateral do rosto, deve ficar realmente bem vedada. Essa máscara de pano, ela vai ser usada então ao sair de casa para ir ao mercado, farmácia ou para chegar ao trabalho, né, andar em transporte coletivo. Ela deve ser usada por no máximo até 3 horas e pode ser trocada antes desse período se ela estiver úmida, suja, danificada ou estiver dificultando a respiração. Patrícia diz também que é importante, ao sair, levar uma ou mais máscaras extras, dependendo de quanto tempo você vai permanecer na rua ou no trabalho. Cada máscara deve ser utilizada por, no máximo, até 3 horas, ou até antes, se ela umedecer. Agora, ela explica na prática como deve ser colocada e retirada a máscara. Então, como utilizar a máscara de tecido? Ela tem que estar guardada, né, num recipiente fechado, numa sacola plástica, limpa e seca. Eu vou colocar no rosto, adaptar para ela cobrir bem meu nariz e minha boca. E ela bem vedada, sem espaços nas laterais. Na hora de retirar a máscara, higienizo as mãos, retiro pela fita sem tocar na parte da frente e guardo numa sacola plástica novamente na bolsa. Toquei na máscara, higienizei as mãos, tá? Agora é só eu lavar essa máscara, deixar de molho em solução de água sanitária por meia hora, enxaguar bem, secar, passar o ferro quente e guardar ela num recipiente fechado para novo uso. Pois é, a gente já está no final do ano, mas as recomendações ainda são as mesmas, principalmente em relação ao uso de máscara, que continua obrigatório, mas muita gente tem deixado isso de lado. E isso não pode acontecer porque a situação não melhorou aqui na cidade. Bom, então no próximo bloco a gente continua a nossa retrospectiva sobre a Covid-19. Não saia daí, a gente volta já já. A Estácio completou 50 anos de história. Mas sabe o que dá mais orgulho? Que o que começou como um sonho, lá em 1970, hoje é a nossa história. Uma história que nunca parou de avançar, levando o ensino de qualidade a cada canto do país, com novas formas de ensinar e novas formas de aprender. Mas, apesar de toda a inovação, tecnologia e pioneirismo, essa história não é sobre isso, é sobre pessoas. Milhões de alunos que transformaram suas vidas. E todos os milhões de familiares orgulhosos. Os 8.000 professores que escrevem novas histórias dia após dia. E os 500 alunos que passaram pelo programa de alfabetização e que agora também podem escrever as suas histórias. Personagens que vão muito além da sala de aula e que fazem essa história continuar avançando. Porque a democratização do ensino não é mais um sonho, é a nossa história. Com muito orgulho. Estácio 50 anos. Esse orgulho compartilhamos com você. Algo invisível chegou e tirou tudo do lugar. Mas o momento é de ter calma, amor, solidariedade, força e fé. Pois vai passar e vamos estar novamente com aqueles que amamos para beijar, abraçar e viver novas experiências. SAF, seu amigo de todas as horas. No coração de Nova Friburgo, um lugar muito especial, onde o amor, o aprender, a natureza e os espaços amplos tão necessários existem. Colégio Nossa Senhora das Dores e Escola Jardim. Aqui, o estudante aprende a pensar e a ter voz. O conhecimento é comprometido com a vida através do diálogo verdadeiro. Cultura, arte, esporte e tecnologia presentes. Melhores e modernas formas de aprender, ensinar e transformar. Protagonismo, engajamento, cidadania, autonomia e diversidade sempre valorizados. Inovação a serviço do aluno. Sim, essa escola existe, com mais de um século de história, atuante no presente, com olhar no futuro. Venha conhecer de perto e fazer parte da nossa família.
Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Essa foi uma escolha muito certa, né, de nós, pais da Ana Luísa. A escola ajudou a gente demais. Apoio, carinho, dedicação da escola em si. Uma coisa que a gente estava querendo muito para nossa filha, né? A alfabetização, a nossa filha vai ler. E começou a pandemia e veio um mundo de incertezas, de insegurança. A gente teve um pouco de dificuldade de achar uma escola que se enquadrasse. Graças a Deus a gente achou. O Colégio Serrano, que nos ofereceu esse processo de uma forma tranquila e harmoniosa dentro dos nossos lares. Realmente foi um trabalho muito lindo, uma dedicação muito boa com todos. Em agosto, ela praticamente já estava alfabetizada. Quando a gente vê esse desenvolvimento deles, é muita alegria, dá muita satisfação. A gente fica até emocionado, porque é uma fase muito importante para a criança, muito importante para a vida toda dela. Ver meu filho lendo hoje é uma coisa assim sensacional. Eu estou aqui para agradecer imensamente o colégio, para poder mostrar o quanto foi importante não desistir das crianças. Foi fundamental ter colocado ela aqui. Colégio Serrano, porque o futuro a gente faz agora. Vamos juntos! Momento de renascimento, momento de olhar para o novo, mas não deixar para trás as experiências que lhe fizeram crescer. Permita-se renascer, distribua o bem, faça o Natal brilhar com amor e solidariedade. Deixe o espírito natalino fazer parte da sua vida. Desejamos a todos um Feliz Natal e um ano novo repleto de amor e confiança. Laboratório de Vita, a arte de cuidar bem da sua saúde. Este foi um ano desafiador, mas precisamos celebrar o verdadeiro significado do Natal. Natalidade. Que os anjos nascidos em 2020 nos ajudem a encontrar um sentido para o futuro. Que cada sorriso se converta em esperança, porque o amor tem que ser a força que impulsiona o mundo. E é justamente sobre o amor que um anjo nascido há milhares de anos atrás pregou, semeou, multiplicou. Com todo o amor do mundo, a TV Zoom lhe deseja um Feliz Natal.
Uma promessa muito esperada e infelizmente não cumprida pelo governo estadual nesse ano de 2020 foi o hospital de campanha para o tratamento de pacientes com a Covid-19. Em junho, nossa equipe esteve no local aqui em Nova Friburgo, acompanhando o andamento das obras que já havia passado por adiamentos para entrega naquela época. Uma visita foi realizada na tarde de quarta-feira com representantes do Instituto de Atenção Básica e Avançada de Saúde, responsável pela obra. A estrutura tem quase 4.500 metros quadrados e vai receber 100 leitos para atender exclusivamente pacientes com a Covid-19. 40 serão destinados para a unidade de terapia intensiva, as UTIs, e 60 para a semi-intensiva. Todo o terreno em que a estrutura está sendo montada foi cedido pelo Sistema S, sem nenhum custo adicional, e a responsabilidade do hospital de campanha é do governo do estado do Rio de Janeiro. Só essa parte aqui que nós estamos são 3.596 metros quadrados. Então, nós estamos falando de quase 4.500 metros quadrados esse hospital de campanha. Segundo os responsáveis, as famílias terão um espaço reservado para se acomodar e falar com os pacientes através de um tablet com acesso à internet. Vários equipamentos já se encontram no local, aguardando o restante da estrutura para serem instalados, como computadores e um tomógrafo alugado pelo Instituto. Em meio a várias denúncias e investigações sobre compra de respiradores no estado do Rio, o diretor de engenharia do IABAS, Elcídio Cavalcante, diz que para Nova Friburgo os equipamentos já estão garantidos para a unidade. Se vocês vierem aqui no início da semana que vem, vocês vão ver já que todos os equipamentos já vão estar aqui. Vocês podem fazer um acompanhamento. Com todo prazer a gente abre para vocês fazerem o acompanhamento. Segundo o engenheiro, vários profissionais da área da saúde já foram pré-selecionados e só aguardam a entrega da unidade para começar a trabalhar, ainda sem noção de quantos profissionais vão assumir as funções. Foi aberto um edital público, os médicos se inscreveram, foi feito um pré-cadastro, eles assinaram lá o pré-cadastro conosco, estão todos selecionados, né? E aí, a partir do momento que estiver chegando próximo, que a gente confira que realmente está tudo certo, esses médicos vão ser chamados, eles vão fazer o seu treinamento nas outras unidades e depois eles vêm para cá fazer o treinamento aqui. Um frigorífico com capacidade para 12 prateleiras também está instalado no local, com acesso restrito para entrada e saída de carros funerários. A população que mora ao redor do hospital de campanha tem receio quanto a questões de contaminação. Elcídio fala sobre a estrutura para conter esse problema. Então, nenhum ar ele vai sair daqui de dentro, a não ser pela exaustão, que ela vai ficar em alguns lugares específicos, e ela passa por um filtro que a gente chama de filtro EPA com H. Esse filtro ele tem uma granulação suficiente para segurar o vírus. E aí ele é feita depois a limpeza desse filtro com todo cuidado, então não tem possibilidade do vírus sair daqui e contaminar ninguém no entorno. Tá? Todo esse sistema ele foi inclusive aprovado pela Vigilância Sanitária e vai ser instalado aqui também nesse local. A previsão é que o hospital de campanha funcione por 6 meses, a partir do dia 7 de junho, e o contrato pode ser renovado por mais 6 meses. Infelizmente, o hospital de campanha nem chegou a abrir suas portas para atender a população e todas as negociações, em torno aí do equipamento e do próprio hospital de campanha, da estrutura, da montagem, geraram investigações sobre o governo estadual e até mesmo afastamentos de gente ligada aí ao governo. E diante dessa situação de pandemia, o setor turístico-cultural de Friburgo e do Brasil ficou prejudicado. Por ser um dos departamentos que mais eleva a economia da cidade durante todo o ano, o novo coronavírus fez isso mudar. Depois de meses sem atividades, em julho, o turismo teve a sua volta por um final de semana aqui em Nova Friburgo. Na época, a gente ainda vivia uma série de restrições em algumas atividades. Vamos conferir. No último dia 14, ficou estabelecido pelo decreto número 633 que as atividades turísticas seriam flexibilizadas. Mas com a bandeira vermelha definida para esta semana, o turismo só ficou ativo por 3 dias, prejudicando o setor novamente com seu fechamento.
Em vídeo enviado à nossa equipe, o secretário de Turismo Ricardo Reis falou sobre o impacto da pandemia do novo coronavírus no setor turístico da cidade. Foram feitos estudos na secretaria em conjunto com o governo do estado e cidades adjacentes para dar prosseguimento a esse setor tão forte em Nova Friburgo. Ricardo frisou que vai fazer diferente. Não é diferente do mundial, tá? E a demanda ela está aumentando gradativamente, porque nós já estudamos, fizemos um pequeno estudo aqui na secretaria com os nossos técnicos e nós percebemos que, juntamente com outras cidades, né, o governo do estado, percebemos que o maior visitante, o maior turista vai ser aquele em torno de 300, 400 quilômetros ao nosso redor, e esse impacto que tá da pandemia, ela não foi diferente do mundo, como eu falei, mas a gente tem que pensar em algo para a gente modificar isso e acreditar, né, que a gente, como Nova Friburgo, como cidade, nós iremos fazer diferente. Mesmo com o setor parado nesse primeiro semestre, o turismo estimulou formas de ações virtuais juntamente com o executivo e empresários de Nova Friburgo. O secretário, que tem dialogado com os empresários do ramo turístico, afirma com entusiasmo que ouviu muitos elogios por parte dos turistas. Ele reitera que todo o setor está seguindo as normas de saúde da OMS. A gente tem ouvido a demanda do prefeito de sempre estar ouvindo, né, as entidades, o trade, e foi muito bacana, eles ficaram muito felizes, né, em receber já alguns turistas, mas sempre com aquela precaução, né, de estar se precavendo, e isso os nossos empresários do ramo de turismo estão muito preocupados, estão já agindo conforme a Organização Mundial de Saúde, conforme a nossa demanda do setor de saúde do nosso município. Mas está sendo muito bacana a receptividade dos nossos turistas, eles estão gostando, inclusive já estão postando nas suas redes sociais a preocupação que nós, como turismo de Nova Friburgo, estamos tendo com referência aos turistas. Pois é, a Covid-19 trouxe muitas mudanças, muitas adaptações, e a gente aguarda com muita esperança que isso tudo melhore em 2021. Enquanto isso, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte, usando máscara, evitando aglomerações, realizando distanciamento social e sempre, claro, pensando no próximo, pensando não só na nossa saúde, mas também no próximo, em como a gente pode evitar a contaminação e proliferação desse vírus que foi tão cruel durante esse 2020. A retrospectiva 2020 do Zoom TV Jornal sobre a pandemia do novo coronavírus fica por aqui. Outras informações você confere no nosso aplicativo TV Zoom, nas nossas redes sociais e também no nosso portal de notícias tvzoom.com.br. Eu agradeço a sua companhia, desejo a todos uma boa noite e a gente volta amanhã com mais retrospectiva. Zoom TV Jornal. Oferecimento Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas.